Após receber o golpe mortal de Nag, Jin cai no chão de joelhos. E assim, Nag mantém seu título de número 1. Um homem de chapéu com chifres na plateia comenta que não teve nada de inesperado, que dessa vez o final foi previsível. Uma mulher ao seu lado retruca, dizendo que dessa vez houve algo diferente. Jin atravessou o reino absoluto da Nag. O homem diz que não faz diferença nenhuma, já que ele perdeu, mas a mulher retruca novamente, dizendo que os novatos não prestam atenção, e continua explicando que essa é a primeira vez que alguém entrou no reino absoluto de Nag. Uma defesa invencível que ninguém jamais conseguiu atravessar. O movimento que é a marca registrada de Nag. Do absoluto nada, um raio cai na frente dela. Uma nuvem de poeira sobe em meio ao público. O homem do capacete chifrudo comenta que a mulher disse que era a primeira vez que alguém atravessava o reino absoluto. Logo ele aponta para a arena e vemos que alguém realmente atravessou. O nosso prota. O comentarista grita para o público que um evento extraordinário aconteceu. Um homem não identificado está parado diante de Nag, a invencível. Ele está dentro do reino absoluto. Jin, deitado no chão, pensa que é impossível, algo que nem mesmo ele conseguiu fazer. Como que um completo desconhecido conseguiu, e fez isso em menos de um segundo. Logo percebemos que o nosso protagonista está perfeitamente posturado, ou melhor, parecia estar. Ele se desespera, se questionando sobre o que está acontecendo. Afinal, ele estava no banheiro há um segundo atrás. Ele olha para o lado e percebe que há algo familiar. Essa é a cena da webtoon que eu li hoje de manhã. Nag pede para ele se identificar. Ele acha que está em um sonho. Ela avisa para ele não se mexer. E o prota, querendo tirar a onda, pergunta o que ela vai fazer se ele se mover. Nag responde friamente: se mover um dedo, eu fatio você. O reino absoluto se ergue novamente. Chamas cercam o prota. O público se assusta, dizendo que ficou frio. Jin, ainda caído, fica impressionado com o poder dela. Ele pensa qual seria o limite de Nag e se pergunta como alguém consegue ficar em pé diante dela, sentindo aquela intenção assassina. Mas algo confunde. Por que aquele cara ainda está bem? O protagonista sente a brisa e comenta que ela é até confortável. Nag entende isso como um desafio. Ela aponta a espada para ele e diz: venha. Jin, surpreso, percebe que ela desembaiou a espada agora. Então ela estava se segurando durante a luta com ele. Quão forte esse garoto é, ele pensa. O protagonista, por outro lado, está apavorado. Mesmo achando que está sonhando, pensa que enfrentar uma espada já é demais. Mas ele respira fundo, tenta se acalmar e decide não fugir. Então ele avança em direção a Nag, perguntando se ele realmente parece tão fraco assim. Logo conclui, como a espada dela não está se movendo, ela não tem intenção assassina e que ela só queria assustá-lo, mostrando a diferença de poder entre eles. Mas o que ele não sabia é que no momento em que ela desembainhou a espada, ele já havia sido cortado. O público fica confuso, perguntando o que acabou de acontecer. Nag chama o narrador e pede para ele anunciar o resultado. Aquela figura misteriosa que apareceu no início do último capítulo surge novamente, dizendo que foi chato e diferente do que o prota havia prometido, e completa dizendo que não podia acabar assim. Logo vemos o protagonista em uma espécie de limbo, se perguntando se havia morrido. Ele é transportado para outro lugar, ainda se recuperando. Ouve alguém gritando para ele acordar. Assustado, ele se levanta de uma vez. Uma garota de nome e ranks desconhecidos o encara e o chama de estúpido. Quando ele tenta responder, ela começa a sufocá-lo com o que parece ser fogo, dizendo que ia perdoá-lo por tê-la encarado sem permissão, mas fica furiosa quando ele ousa fazer uma pergunta e questiona se ele quer lutar contra ela.
Ela o levanta e diz que ele passou dos limites. Logo uma voz soa: pare. Ela o solta e o prota cai no chão tossindo. O dono da voz, um homem misterioso, pede desculpas, dizendo que ela nasceu há pouco tempo. Não entendi. Ele se apresenta como Arthur, o deus deste mundo. A garota, que é aparentemente a espada desse tal Arthur, começa a gritar, dizendo para ele soltá-la, reclamando que foi o protagonista quem começou. Arthur, irritado, manda ela ficar quieta, dizendo que estragou o clima dele. O protagonista, desesperado, começa a pedir desculpas e gritar para ele não machucá-lo. Arthur o encara e diz calmamente: você não está entendendo a situação em que se encontra. Você foi escolhido para se tornar um jogador.